Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 8 de novembro de 2023, e vamos para o resumão do dia, minha gente. Eu tenho uma análise bem legal para trazer para vocês aqui, de questão de ciclos de mercado. Acho que vale super a pena vocês ficarem até o final do vídeo. Se gostarem do conteúdo, já peço de antemão deixarem o like, que é muito importante para mim aqui. Se inscrevam no canal para quem não é inscrito, ativem o sininho para receber a notificação de sempre que eu postar um vídeo aqui para vocês. E considerem divulgar para os amigos se vocês acham que faz sentido eles também acompanharem esse conteúdo, né? Mas, dado o recado que eu sempre dou no início, vamos para o resumão do dia, minha gente. Vamos lá. O panorama tá aberto na tela, né? Bom, as bolsas da Ásia, elas fecham mistas, sem direcionamento único, tá? Mas em sua maioria vai levemente negativas, sem um drive específico por lá, tá, minha gente? Vale lembrar que hoje à noite nós temos divulgação tanto do CPI quanto do PPI da China, que é a inflação ao consumidor e ao produtor, e o mercado lá ficou em compasso de espera aguardando isso daí, e também aguardando a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que estava programado para acontecer hoje pela manhã, que a gente vai falar sobre isso já já, tá? Então as bolsas por lá, na verdade, elas ficam bem dentro da neutralidade. Se vocês observarem bem, elas não oscilaram muito, nem para muito negativo, nem para muito positivo, tá? O que nós tivemos de destaque lá na China foi que alguns dirigentes do Banco da China, eles se posicionaram dizendo que há uma preocupação um pouco maior em relação ao andamento do setor imobiliário da China e do setor de infraestrutura, e que isso pode trazer uma preocupação maior no futuro próximo aí. Então, essa preocupação que os dirigentes pontuaram do Banco da China trouxeram, de certa forma, um desânimo aí para as bolsas por lá, mas nada que pudesse fazer com que contaminasse pesadamente as bolsas por lá. E como que a gente sabe disso? Olhando para o minério de ferro, tá? Porque por mais que a gente tenha bolsas na Ásia, né, de um modo geral levemente negativas, a gente tem o minério de ferro reagindo dentro de uma neutralidade no dia de hoje. Então, assim, essa fala trouxe um certo desânimo? Sim. Porém, é não suficiente para pesar aí numa commodity tão importante, tão correlacionada com, por exemplo, o setor imobiliário e o setor de infraestrutura, tá? Eu vou destacar aqui para vocês só a bolsa da Coreia, que ela realiza um pouco mais forte, mas foi por conta de, não sei se vocês se recordam, acho que foi na segunda-feira, a bolsa por lá acabou subindo quase 6%, depois que ficou determinado que era proibido até meados do ano que vem que investidores ficassem vendidos a descoberto por lá. Então eles tiveram que estopar a posição de venda. Estopar a posição de venda é realizar uma compra, né? E isso corroborou para uma alta de quase 6% da bolsa de lá, e agora ela está assim, voltando ao normal, voltando à sua neutralidade, por isso que ela tem uma queda maior. É uma movimentação puramente técnica depois dessa proibição que foi feita lá na Coreia. Fora isso, nada demais. Reforço que hoje à noite vai sair os dados de inflação ao consumidor e ao produtor da China. A depender do valor que vier, isso sim pode fazer preço nas bolsas de lá e contaminar as nossas daqui no dia de amanhã. Ok? Mas nenhum driving específico na Ásia nessa madrugada. Quando a gente vem para commodities, minha gente, o minério de ferro, já comentei com vocês, o minério de ferro tá dentro de uma estabilidade, tá? Hoje de manhã ele estava um pouquinho menor que o valor aí que vocês estão vendo na cotação do yuan. Deixa eu botar aqui para eu falar para vocês. Nós estamos aí a 939 mil yuans, né? A gente teve uma alta que aconteceu ao longo do dia de hoje, mas nada muito forte, né? Mas de qualquer forma foi o suficiente para manter a nossa Vale aí dentro do campo positivo no dia de hoje, tá? Já o petróleo não tem a mesma sorte, ele segue o caminho de realização que começou inclusive um pouco mais forte no dia de ontem, né? Ontem eu comentei com vocês aqui no resumão dessa realização, e a realização continua no dia de hoje. O petróleo segue precificando a fraqueza, principalmente proveniente aí da economia chinesa, tá? E considerando que não houve, né, pelo menos não até agora, uma escalada do conflito lá em Israel e na faixa de Gaza, isso também é um motivador para que o petróleo volte a patamares pré-início desse conflito, tá? Esta realização do petróleo especificamente, ela corrobora com a realização da cotação da nossa Petrobras aqui, que a gente vai falar sobre a nossa bolsa já já. De qualquer forma, a gente tem um cenário de commodities no dia de hoje misto. A gente tem minério de ferro no campo positivo, a gente tem petróleo no campo negativo e uma negatividade relativamente expressiva, né, que acaba contaminando aí, fazendo o preço, nos ativos que são listados na nossa bolsa, que tem um peso relevante no nosso Ibov, ok? Bom, indo agora para as bolsas da Europa, minha gente, bolsas da Europa completamente dentro da estabilidade,
Tá? As bolsas estiveram hoje levemente negativas, depois ficaram levemente positivas. Não tivemos nenhum drive extremamente específico que pudesse precificar ativos na Europa. Hoje saíram dados de vendas no varejo por lá, mas veio dentro do que o mercado esperava, nada muito fora. Tá? Então, assim, não tivemos drives específicos acontecendo por lá. De qualquer forma, as bolsas lá ficaram dentro de uma estabilidade. Vale lembrar, minha gente, que depois de uma semana tão movimentada quanto foi a da semana passada, nas bolsas, nos ativos de um modo geral, né, no dólar, nas bolsas, nos juros do mundo inteiro, estamos numa semana de calmaria e ainda é corroborada aí com uma agenda econômica fraca, né? E acaba deixando as bolsas aí, de certa forma, mais na tranquilidade. Foi o que aconteceu nas bolsas da Europa no dia de hoje, tá? Quando a gente vem para as bolsas dos Estados Unidos aqui, é que eu consigo ver para vocês, né? Tá na tela de cima. Quando eu coloco as bolsas dos Estados Unidos aqui para vocês, a gente pode ver que tanto o Dow Jones quanto a Nasdaq fecham praticamente dentro da estabilidade. Como eu havia comentado mais cedo no resumão de hoje, o grande drive do dia esperado era a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que fez um discurso num evento em Nova York, se eu não me engano, às 11h15 da manhã, horário aqui do Brasil, e o mercado não sabia se ele falaria ou não sobre política monetária. Por quê? Nos últimos 2 dias, né, a gente tem visto várias falas de membros do Banco Central americano e eles têm tomado posicionamentos diferentes. Existem membros se posicionando que acredita que os juros americanos não estão restritivos o suficiente, que ele acredita que, a depender dos dados, precisa sim de uma nova alta. Existem membros do Banco Central americano falando que não, que na verdade os juros estão restritivos o suficiente, agora é dar tempo para que o efeito defasado da política monetária de um Banco Central seja sentido na economia real, né? E aí, enfim, então o mercado esperava que talvez nessa fala de hoje ele pudesse se posicionar. E aí, presidente, né? Nós temos falas divergentes até agora. Você vai corroborar, né? Assim, enaltecer a sua entrevista da semana passada na decisão de política monetária dos Estados Unidos, que foi na quarta passada, né? Somada a um dado de payroll muito fraco, né? Será que ele vai corroborar com a expectativa de que não vai haver novas altas de juros mesmo? Enfim, fato é que ele não falou de política monetária hoje. E aí, o único drive do dia não deu em nada, né? Assim, o único não, tá? Nós vamos falar de um segundo momento aqui. Mas, enfim, a expectativa da fala do Powell hoje não trouxe nenhuma novidade em relação à política monetária lá nos Estados Unidos. Então, a gente trouxe uma certa neutralidade dentro das bolsas dos Estados Unidos que não são relacionadas a small caps. O que não acontece no Russell 2000. Que acaba caindo de novo um pouco mais pesado no dia de hoje, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui, que foi importante no dia de hoje, além da expectativa que havia em relação à fala do Powell, foi... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, se consigo. Foi em relação ao leilão, vamos trazer ele aqui, ele tá aqui embaixo. Pronto, aqui ó. O leilão americano do note de 10 anos, tá? Vejam que o rendimento... deste leilão de hoje, ele fica abaixo do último leilão para o mesmo vencimento realizado anteriormente, tá? Anteriormente o mercado estava pedindo aí um rendimento de 4,61 e agora o rendimento ficou em 4,51. E aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês ponderarem, que é o seguinte, minha gente. A gente precisa saber interpretar as movimentações de mercado a depender do momento de ciclo em que estamos. E identificar o momento do ciclo não é uma tarefa fácil, principalmente nas viradas de ciclo. Então vamos lá, nós temos o ciclo, todas as economias têm um ciclo de expansão, depois ela se estabiliza, entra numa recessão, se estabiliza de novo, entra numa expansão, a depender do trabalho da política monetária que um banco central faz, ou a política fiscal do governo e por aí vai, né? Recessões mundiais, guerras, etc. Ok. Geralmente é muito fácil identificar uma economia em expansão, né? Você tem emprego bombando, você tem atividade bombando, isso se reflete no PIB, né? A inflação começa a crescer porque a economia está crescendo, então isso é fácil de identificar. A recessão da mesma forma, né? Você vê exatamente esses indicadores o oposto. Agora, a virada de ciclo, ela é extremamente delicada de se identificar. Muitas vezes os indicadores eles são conflituosos, tá? Mas as pistas começam a aparecer e às vezes essas pistas podem nos enganar. E é por isso que eu estou deixando claro aqui que é uma reflexão que eu estou trazendo para vocês das movimentações de mercado no dia de hoje, tá? Vamos lá, onde eu quero chegar?
Hoje nós tivemos, principalmente, né, com este leilão, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se é aqui, ó. Acho que é aqui. Dá pra ver, né? Dá. Pronto, essa janelinha aqui são os juros o rendimento dos juros de 10 anos dos Estados Unidos. Eu vou dar um zoom out aqui pra gente dar uma acompanhada. Então, ele teve uma queda muito expressiva na semana passada, né? Com o relatório de refinanciamento do Tesouro Americano, que eu já comentei aqui com vocês, com a decisão de juros dos Estados Unidos, que manteve os juros inalterados, e a fala do presidente Powell, do Banco Central americano, dizendo, né, dando a entender, o mercado interpretou que ele acredita que não vai haver uma nova alta de juros por lá, inclusive o mercado está antecipando o primeiro corte de juros já para o início do ano que vem. Enfim, nós tivemos então uma grande depois o payroll fraco, né, que é essa barra gigante aqui. Então nós tivemos na semana passada vários motivos que corroboraram para a queda dos rendimentos dos juros americanos. Vejam. Se os rendimentos estão caindo, significa que a demanda por esses títulos está aumentando, tá? Ou seja, o mercado está demandando mais por títulos americanos, e isso faz com que o preço do título aumente e o rendimento caia, tá? E é por isso que a gente vê essa queda dos rendimentos. A gente teve uma pequena realização no início da semana aqui em relação à grande queda da semana passada, a gente pode dar um zoom maior aqui. Grande queda da semana passada, a gente teve uma pequena realização que é saudável e os juros dos Estados Unidos voltaram a cair. E nós tivemos um leilão hoje no período da tarde corroborando com essa informação, né? O mercado está exigindo menos rendimento para o Tesouro americano do que os últimos dados, né? Trazendo menos volatilidade para isso. Então, mais demanda, aumenta o preço do título e o rendimento cai. Vamos lá. E hoje a gente teve um cenário de bolsas negativas, principalmente bolsas de small caps nos Estados Unidos, que são bolsas que sentem mais o ciclo, são empresas, né, que têm características de sentir mais os ciclos de mercado. Pois bem, vamos lá. Vamos pensar num cenário normal, em que a economia está crescente, tá? E aí há uma expectativa de um desaquecimento, de uma desaceleração ou de um encolhimento da economia. Os investidores fazem o quê? Eles tendem a ir para a renda fixa, a buscar ativos de proteção, como, por exemplo, os juros americanos, os títulos americanos. O dólar, como podem ver, o dólar está positivo no mundo e saem de ativos de risco, principalmente aqueles mais cíclicos, como small caps. Então, num ciclo normal de crescimento, a gente vê esta movimentação, esta correlação entre os ativos. Correlação esta que não estava acontecendo até algumas semanas atrás, visto que a interpretação do mercado já era outra, né? Já era um controle de inflação, já era altas de juros na política monetária dos Estados Unidos. Então, onde eu quero chegar no dia de hoje com vocês? Talvez, considerando dados fracos de emprego já começando a aparecer, lembrem que é um dado só, minha gente, um dado só a gente não pode concluir nada, tá? Dados mais fracos de atividade, como por exemplo os últimos PMIs que saíram nos Estados Unidos, né? O Banco Central americano começando a sinalizar o fim da alta de juros por lá, certo? A gente vendo os rendimentos do Tesouro americano caindo, isso se refletindo principalmente em ativos mais cíclicos, né? Talvez estamos no início da mudança das correlações. Não sei se eu me fiz entender aqui, eu espero que sim, tá? Mas isso... então, Fernanda, significa que a gente já está no final do ciclo de expansão, agora vai entrar no ciclo de recessão? Não necessariamente, minha gente. Novos dados precisam vir para corroborar com essa expectativa do mercado, que o mercado mostrou isso hoje pra gente, ou não. Mas fato é que, num cenário, neste novo cenário em que o rendimento dos juros americanos caem, significa que uma busca maior, uma demanda maior por esses títulos, versus uma realização das bolsas, versus uma alta do dólar no dia de hoje, versus indicadores mais fracos que têm saído nos Estados Unidos, trazem pistas que podem trazer um cheiro aí de uma virada de ciclo. Mas, eu repito, toda virada de ciclo, ela é confusa, ela traz gatilhos enganosos, e isso que eu tô falando aqui pode simplesmente não se confirmar, tá? E o que vai responder isso pra gente? Ora, na semana que vem a gente tem dados de inflação nos Estados Unidos, a gente tem dados de atividade nos Estados Unidos, vendas no varejo, os novos PMIs, enfim, e por aí vai. E isso tudo precisa ser monitorado com calma. Onde eu quero chegar? Para quem opera,
tenha cuidado com as correlações, porque a depender do momento de ciclo que nós estamos, elas mudam e a gente precisa saber mudar junto, tá? Então estejam atentos a pistas. É isso que eu quis dizer. Bom, dito isso, nós tivemos a nossa bolsa aqui no Brasil seguindo a movimentação de estabilidade completa das bolsas mundiais, mas fechamos levemente negativa. Vale lembrar que ontem a gente ainda conseguiu se manter no campo positivo, tá? E nós tivemos o nosso dólar aqui tendo... Ah, não, marquei o dólar errado. Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu tirar os juros americanos da tela. Pronto. E nós tivemos o nosso dólar no negativo, seguindo a movimentação, no nosso dólar no positivo, desculpa, seguindo a movimentação positiva do dólar no mundo. O nosso dólar ele acaba ficando um pouco mais positivo, considerando que no dia de ontem ele se manteve no negativo aí, olhando para drives internos que nós tivemos em Brasília e etc. Ok? Mas fato é que nós tivemos uma movimentação de bolsas neutras do mundo, de um modo geral, o dólar positivo no mundo de um modo geral. Especificamente sobre o Brasil no dia de hoje, bom, vamos lá. A votação da reforma tributária no Senado está acontecendo e ela tem tudo para ser aprovada, ok? Sendo aprovada, como houve modificação no texto, esse mesmo texto volta para a Câmara, e aí ele ainda precisa ser aprovado na Câmara para, se for aprovado, para ir para a sanção presidencial, tá? Mas fato é que este tema está em andamento no Senado. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, houve uma reunião hoje com Haddad, o ministro da Fazenda, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, enfim, alguns outros membros ali do Congresso para discutirem principalmente a medida provisória ou o projeto de lei, ainda não decidiram ainda, a respeito da subvenção do ICMS. E foram mais de 2 horas de reunião e não houve um acordo em relação a este tema. Tá? Inclusive, quando sai a notícia de que não houve o acordo, a gente tem uma realização rápida ali do nosso índice, uma movimentação positiva para o nosso dólar, enfim. De qualquer forma, mesmo não havendo acordo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pontua que ele acredita sim que esse tema será votado ainda este ano. Por que eu estou trazendo isso para vocês aqui? Porque essa medida provisória ou projeto de lei, ela trará uma arrecadação importante que o Ministério da Fazenda está considerando para fechar as contas do governo para o ano que vem. Então, o governo está contando com esse valor. Ele está contando que isso vai ser aprovado no Congresso de alguma forma, para que ele tenha essa arrecadação nas suas contas e mitigue de alguma forma o déficit fiscal do ano que vem, que vale lembrar que o governo deixou muito claro, né, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, há uns meses atrás, deixou muito claro que eles precisam arrumar mais 168 bi para o ano que vem para que as contas fechem. Tá? E existem vários projetos em andamento no Congresso para que somem e deem esses 168 bi. E um deles é esse projeto da subvenção do ICMS. Então, assim, ainda está sem acordo na Câmara, mas o ministro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que esse projeto será votado este ano. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar lá em Brasília. Então, nós tivemos esse ponto de atenção lá em Brasília no dia de hoje, a reforma tributária, que o mercado aparentemente ainda vê com bons olhos, andando no Senado. A princípio, o assunto de alteração da meta fiscal para o ano que vem está mais calmo, foi silenciado temporariamente, e isso traz uma calma para os nossos mercados. Fato é que a gente fez uma movimentação hoje, tanto da Bolsa quanto do dólar, muito mais correlacionada ao mercado externo, tá? Bom, dito tudo isto, reforço aqui para vocês que as sinalizações e a atenção que eu trouxe aqui para vocês em relação às correlações que podem estar mudando. São pistas, são cheiros que podem inclusive não se confirmar, mas a gente precisa ficar atento a essas viradas de ciclo para que a gente vire junto, principalmente quem opera, porque senão vai começar a perder um tanto de dinheiro, lá na frente vai ver que o mercado mudou e você demorou demais para perceber isso. Tá? Então fiquem atentos a essas correlações, um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado, não custa nada. E é isso, certo? Espero que tenham entendido e vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo!